Queridos, graça e paz, que o Senhor esteja contigo na sua casa, que você esteja com o Senhor na sua casa nesse momento, e que você esteja conosco também agora com esse desejo do coração de exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje com muita alegria no nosso coração, porque nós entendemos que hoje é o dia do Senhor. Nós temos a oportunidade de, nesse momento, louvarmos o nome do Senhor. Então nós queremos te convidar a fazer isso junto conosco. Que você, na sua casa, onde você estiver agora, de repente você está aí com o telefone na mão, com o notebook, e você agora pode se conectar conosco e pode se conectar com Deus. Então eu quero orar pela sua vida, depois nós vamos ler a palavra, vamos louvar o Senhor com muita alegria em nosso coração. Hoje é uma noite de celebração ao Senhor, então eu quero te convidar a encher o seu coração de alegria, porque nós estamos diante do Senhor nesse momento. E nós queremos então louvar o nosso Deus, queremos glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu sei que Deus tem cuidado de você, eu sei que Deus tem cuidado da sua família, da sua casa. E o nosso desejo como igreja é que o Senhor continue te abençoando, continue assim cuidando de você de um jeito muito especial. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, depois nós iremos começar o louvor e vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor, porque Ele merece toda a honra, a glória e o louvor. Senhor, nós damos graças por esse momento, onde nós estamos aqui diante do Senhor, e as famílias estão em casa, reunidas nesse momento, porque nós entendemos que é tempo de louvar o Senhor, é tempo de nós glorificarmos o seu santo nome, e nós queremos nessa noite adorar o Senhor em espírito e em verdade, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos perdoar, e que o Senhor possa receber o que será feito aqui hoje. Obrigado pelos irmãos que já estão aqui conosco, ensaiando, e agora nós vamos poder celebrar o Senhor. Obrigado pelas famílias que estão em casa, Senhor, nesse momento, e podemos juntos louvar o nome do Senhor. Que a tua bênção seja sobre a nossa vida, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, e que todos nós possamos ser impactados pela ação poderosa do seu Espírito Santo. Senhor conosco, Pai, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Salve, né? Irmãos, que bênção, que louvor abençoado, mas não acabou ainda não, ainda tem mais, ainda nós vamos louvar mais ao Senhor, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Só que antes dessa palavra, deixa eu te fazer um convite especial para você conhecer as nossas redes sociais. Nós temos o nosso Facebook, você está assistindo a programação pela nossa rede social, que é o Facebook, e aí você pode nos abençoar compartilhando esse conteúdo, compartilhando as coisas que nós publicamos nessa página. Você vai nos abençoar e vai abençoar outras pessoas, para que outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus, participar desses louvores abençoados. Nós temos também o nosso Instagram e nós temos o nosso YouTube, a nossa página no YouTube, IB Varginha. Entra lá, você vai ter acesso aos nossos conteúdos, você vai estar curtindo, vai estar se inscrevendo no nosso canal. Nossa intenção é fazer com que a palavra seja propagada, outras pessoas possam conhecer a nossa igreja através das redes sociais que são tão utilizadas. Então, nos ajude também. Para chegar lá na nossa página, você vai encontrar um café com Cristo. Todo dia sai um café novinho, aquele cafezinho passadinho, novinho. Então aproveita, desfruta disso. Amanhã nós teremos um café especial para o pastor Everaldo França, meu sogro querido. Ele trouxe uma palavra para nós. Amanhã a gente vai participar desse café delicioso, café com Cristo. Amanhã o seu café vai ser em família, mas vai ser também com Cristo. Aproveita esse café abençoado. 9 horas da manhã, todo dia nós colocamos um vídeo novo lá, uma devocional, para que você receba a palavra de Deus na sua casa. E tem novidades também no nosso canal, Se Deus quiser, amanhã a gente consegue lançar novidades no nosso canal, no YouTube, no Facebook. Você pode compartilhar e nos abençoar. Nós começamos o nosso culto aqui, nossa live, às 19 horas, tá bom, queridos? 19 horas no domingo e 19 horas também na quinta-feira. Nós te convidamos a fazer parte dos nossos cultos junto conosco. Amém? Então guarda essas datas, guarda esses horários e nos abençoe com as nossas redes sociais. Nós queremos convidar com muito carinho o pastor amigo nosso. Vocês vão matar a saudade dele agora em casa, os irmãos da nossa igreja. E os irmãos e alguns amigos que vão ver essa publicação também conhecem ele. Pastor Carlos Fernando, o homem que muito nos abençoou e vai nos abençoar agora também com a palavra do Senhor. Deus possa abençoar o nosso irmão. E você em casa agora, calma o seu coração, mas louvamos com muita
alegria, né? Muita intensidade. Agora deixa o coração aberto, continua com ele aberto, que Deus deseja falar com você através da sua palavra. Depois nós vamos louvar mais, tá? Se prepara aí, que tem mais louvor, mais adoração. Graças e paz, irmãos e irmãs, Igreja Batista, eu não posso errar o nome, né? Em Varginha. E quantas vezes aqui eu falava em Igreja Batista em Baú, né? E é com imensa satisfação e com imensa alegria que nós estamos aqui nessa noite e diferente, né? Porque por muitos e muitos anos nós ficamos aqui e louvamos a Deus com a igreja sempre cheia, e nesse tempo de quarentena, eu falo lá na Igreja Batista de Fazenda Brasil que é complicado, né? Para que a gente vem para a igreja se a gente não pode abraçar, se a gente não pode beijar, se a gente não pode orar de mão dada? Mas Eclesiastes diz sobre isso, né? Há tempo para tudo. Então, se o tempo hoje é para que nós estivéssemos dessa forma, então a gente entende que é assim que tem que ser. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui se encontram trabalhando, louvando a Deus também, né? Um pequeno grupo da Igreja Batista em Varginha. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Danilo. Eu também louvo a Deus pela vida do pastor Sirlei, que pedi permissão para que pudesse estar aqui, e também a Igreja Batista Fazenda Brasil está em culto, e nós estamos aqui. E este bairro é muito especial para nós, né? Varginha mora no nosso coração. Foi aqui que eu entendi a respeito do sonho que eu tinha de ir para Angola, do sonho que eu tinha de ir para um outro país, e eu entendi de que eu encontrei a minha Angola aqui em Varginha. E dentro da Angola, do país distante, e a gente vai viajando por outros países dentro da cidade de Silva Jardim, e a gente vai encontrando cada bairro uma comunidade diferente da outra, e isso é privilégio que Deus tem nos concedido de poder estar conhecendo também outros lugares, como lá em Fazenda Brasil. Mas louvado seja Deus pela iniciativa, pastor Danilo, irmãos do Ministério de Louvor, louvado seja Deus pela vida de vocês, porque eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Quinta-feira foi difícil pra caramba lá em Fazenda Brasil. Aqui está melhor porque está em pé e fica mais fácil para a gente. Vai Fazenda Brasil, a gente sentado olhando para a câmera, aí ninguém sabia como é que a gente podia estar debaixo, né, da cintura para baixo, né? De repente algumas pessoas podem estar sentado lá, né, de short, de bermuda, né, mas não é o caso. Aqui está para vendo tudo, né? E o pastor Tadeu pediu para que eu viesse de terno. Eu falei, não vou obedecer, eu vou do jeito que eu sempre andei, né? Mas louvado seja Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. É uma palavra muito conhecida, está dentro do livro de Salmos. E esse livro de Salmos, ele todo mundo já leu. Não tem quem não tenha lido esse capítulo do livro de Salmos. E também as mensagens que se tiram dentro desse livro de Salmos, eles citam sempre 3 referências, 3 situações que esse salmo coloca para a vida de cada um de nós. Porque várias pessoas já pregaram, e dentro desse salmo que já foi pregado, a gente pesquisando, a gente analisando, a gente estudando, a gente percebe que sempre eles tiram esses mesmos 3 pontos, essas 3 ações que o Senhor dá ao salmista através do salmo de número 46. Salmo 46, esses salmos, conforme eu falei, a maioria de nós já lemos, a maioria de nós conhecemos, a maioria de nós já buscamos refúgio em algum momento através desta passagem. E é interessante que um dos segredos de uma exegese desse texto é conhecer o sentido histórico, porque esses salmos, né, ele não foi Davi que escreveu, né?
Foi os filhos de Corá que escreveu esse salmo, e ele compartilhou naquele tempo, no período que provavelmente, não foi escrito pelos filhos de Corá, mas foi direcionado aos filhos de Corá. Provavelmente o profeta Ezequiel que escreveu esse texto aí de Salmo 46 e o Salmo 47 também. Então, quando nós sabemos que se passava, o texto foi escrito com muito mais propriedade, quando a gente analisa, quando a gente estuda, quando a gente reflete à luz da palavra de Deus, a gente percebe de que a gente fica mais à vontade para poder falar um pouco mais dentro desse salmo. E eu tenho por tema hoje, em tempo de desespero, tome Salmo 46 todos os dias. Em tempo de agonia, em tempo de sofrimento, em tempo de questionamentos, em tempo de murmuração, Salmo 46, uma dose diária, com certeza vai fazer bem para qualquer um de nós. E é dentro dessa visão, dentro desse pensamento, dessa linha de raciocínio que eu gostaria de compartilhar com vocês. E esse Salmo 46, ele nos fez entender que enquanto eu durmo, enquanto eu estou descansando, isso eu vou fazer daqui a pouco, tem alguém trabalhando por mim, tem alguém cuidando da minha vida, tem alguém me deixando com paz, em paz, para que eu possa realmente descansar tranquilo. Neste salmo, como eu falei, nós vamos perceber as ações, de Deus através do salmista, que sempre ele diz aqui, nesses 11 versos que tem no Salmo 46, Deus é, Deus está e Deus também faz. Deus, a gente percebe dentro dessas três atitudes de Deus, de que Deus não é um ser parado, Deus não é um ser acomodado, Deus é um ser em atividade. Deus está sempre agindo e tendo as suas ações, sempre se movendo. Mas por que Deus faria isso, pastor? Porque Ele cuida do seu povo, e Deus não pode parar para deixar de cuidar da gente. Isso que Ele fez, até porque para que a gente possa ter esse tipo de relacionamento com Ele. Nós também não podemos parar nesse tempo de situação, nesse tempo de desespero. Vamos refletir à luz da palavra de Deus no Salmo 46. Deus está no governo, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas, queridos. E às vezes a gente fica muito tenso, muito preocupado. E eu confesso que eu fiquei muito tenso, eu fiquei muito preocupado. A primeira semana, quando surgiu aquela situação, os decretos do governo, do município, onde colocar todo mundo parado, todo mundo para dentro de casa, aí quando surgiu os comentários na cidade que poderia ter algum caso de coronavírus, a gente ficou um pouco tenso, a gente ficou bastante preocupado. A minha filha, eu tive com ela naquela semana, ela falou: pai, o que o senhor está fazendo em Rio Bonito, pai? Por favor, vai para casa, fica em casa, pai, não vem para cá, pai. Compra remédio, compra as coisas, pai, compra vitamina C, compra vitamina de A, Z, compra isso, compra aquilo, compra tantas coisas, compra, pai, compra comida, estoca em casa. Aí a gente fica: poxa, será que ela está tendo mais razão do que eu? Será que isso é verdade? E muita gente tomou essas atitudes, muitas pessoas agiram assim, e tem muitas pessoas agindo assim, mas passou o tempo, a impressão que dá é que algumas pessoas já estão se sentindo à vontade, parece que não está acontecendo nada, mas não é o caso, né, queridos? Não é o caso. A gente precisa ter as precauções necessárias para isso. É preciso a gente realmente continuar obedecendo, analisando, vendo as fontes que nós estamos recebendo as informações, para que as informações não sejam contraditórias e não nos apavorem. Porque dentro desse texto aqui, dentro desse salmo, vai mostrar quem é Deus para a nossa vida, o que Deus faz por nós, e como Ele age em nossas vidas. Então, querido, como nós falamos aqui, Deus está trabalhando, Deus está agindo. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, porque Ele trabalha para nos sustentar, Ele trabalha para nos prover as nossas necessidades e para a preservação de todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso. Deus está no controle de todas as coisas.
Talvez ele esteja agora, eu fico aqui viajando e fico pensando no que Deus possa estar fazendo lá no céu, se é que eu posso agir assim, né? E ele está andando para um lado e para o outro. Não, esse povo, eu não aguento mais esse povo. Esse povo questiona, esse povo reclama. Quando está frio, eles questionam. Quando chove, eles questionam. Quando faz sol, eles questionam. Eu falei, por que? Ele pode estar falando assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma? Por que eu criei essa turma toda para ficarem assim tão apavorados? Se é simples, descansa, confia, obedeça. É isso que Deus deseja de nós. Mas quando nós não temos certeza, quando nós não temos a convicção de que realmente entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos no Senhor, surgem essas dúvidas. Então eu gostaria de estar lendo esse texto aqui no Salmo 46, na versão que eu tenho aqui, e rapidamente, são 11 versos, e a gente vai desenrolar aqui. Eu prometo de que 20 para as 8, meia-noite, 15, né? A gente vai estar em casa dormindo, se Deus quiser, meu pastor. Amém. É bom que vocês estão só vendo a mim, né? Vocês estão vendo aqui o grupo todo que está aqui, tão distante, tá bom, gente? Porque daqui a pouco vão pedir para vir aqui para parar a live, mas não, o pessoal está todo mundo distante aqui. Tá? Então, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, já disse isso, né? E a terra se derreteu. 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 9. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo de número 46 e esse verso, especificamente o verso 10, em muitas ocasiões, quando algumas pessoas vinham conversar comigo, falar a respeito de algumas lutas, de algumas dificuldades que ela estava passando, eu sempre citava isso. Olha, o Salmo 46, o verso 10 diz isso: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Mas como é difícil nós ficarmos quietos em meio a sofrimento, em meio às angústias, em meio aos problemas que a vida nos oferece. Então, as 3 ações de Deus, nós vamos entrar aqui rapidamente nelas e vamos aqui estar passando para você, passando para a igreja que está aí em sua casa, louvando, exaltando, adorando e agora meditando na palavra de Deus. A primeira ação, queridos, é que Deus é. O verso 1 fala justamente isso. Logo no início ele começa dizendo: Deus é. O que Deus é, pastor? Deus é refúgio, Deus é abrigo, lugar onde alguém se refugia, abrigo, amparo, lugar que se foge para escapar do perigo. É isso, quando a gente às vezes está na rua, surge de repente uma chuva pesada e de repente a gente vai procurar um lugar para se proteger. Então Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. A palavra de Deus, ela é muito transparente, é muito clara. Nós acabamos de cantar aqui que o perdão do Senhor é completo. O perdão do Senhor, ele sara a nossa alma. O perdão do Senhor é algo que realmente nos preenche, nos transforma, nos revigora. As nossas atitudes errôneas são diferentes, nós não deixamos ela para trás e agora a gente passa a ter um novo comportamento.
Então Deus é refúgio, Deus é abrigo. Em Isaías 32, verso 2 diz que o nosso refúgio está no Senhor. Ele, está escrito lá, é torre forte, é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Em Provérbios 18, 10 também fala nessa passagem. E como é interessante a gente entender que Deus é refúgio, Deus é fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza é um lugar seguro. Fortaleza é um lugar onde você se protege, lugar fortificado, qualidade de quem é forte, qualidade de quem realmente tem proteção. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é bom, em uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Lá em Naum, verso 1:17, fala justamente sobre isso, e como é importante para nós ter essa convicção nesse tempo, como é algo precioso para nós. Para muitos pode ser, mas é algo tão natural, o culto acontecendo, eu não estando em comunhão, não estando perto das pessoas, parece que tem alguma coisa diferente acontecendo. Irmãos, o Deus que está aqui é o Deus que está no seu lar, é o Deus que está na sua casa. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Este é o Deus que nós professamos, é o Deus que nós confiamos. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, porque Ele é, mas Ele também é socorro bem presente. Socorro significa ajuda, socorro significa auxílio, socorro significa segurança. E é interessante perceber a expressão bem presente, As pessoas, quando estão aqui perto de nós, elas estão presentes, mas o texto nesse salmo ele fala que Ele é bem presente. Isso quer dizer o quê? Que é uma ajuda bem assistida, uma ajuda acompanhada de perto, uma ajuda calorosa da parte daquele que está presente. Não está apenas presente, mas está realmente agindo. Nós vamos falar isso mais adiante. Deus também, Ele é escudo e galardão. Disse o Senhor a Abraão em Gênesis capítulo 15, verso número 1: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É isso que o Senhor é para a nossa vida, é isso que o Senhor é para cada um de nós. Ele também é todo poderoso, Ele é o El Shaddai, é aquele que era, que é e que há de vir. Sendo assim, quando se fala de Abraão, com aquela idade de 90 anos, quando o Senhor apareceu a ele e falou: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Que coisa maravilhosa para nós entender isso, poder andar na presença do Senhor. Já imaginou Deus aparecendo para você e falando isso para você? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não precisa aparecer mais, a palavra de Deus dele nos mostra, mas Ele fala conosco isso constantemente. Agora, a gente obedecer e ser perfeito, mesmo andando como Abraão andou, quando Abraão andou, ele caminhou, buscou a perfeição, mas em toda a sua caminhada, a sua trajetória, a palavra de Deus diz que Abraão foi o pai de uma grande nação, conforme o Senhor tinha proferido para ele. Ele oscilou, ele vacilou. Aí imagine nós, pobres mortais, miseráveis, cheios de erros, cheios de falhas, quando Deus fala, nos convida, nos convoca para nós andarmos e sermos perfeitos. Mesmo assim, a gente continua desobedecendo, a gente continua falhando, a gente continua inseguro. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente, Deus é escudo e galardão, Deus é todo poderoso. Nesse tempo de dificuldade, passe a entender dessa forma: Deus está no controle, nada vai fugir. Mas pastor, isso tem me amedrontado, mas pastor, isso realmente tem causado um pânico. Queridos, se nós não confiarmos no Senhor, não tem como a gente perseverar, não tem como a gente conseguir caminhar, não tem como a gente conseguir realmente alcançar e receber as bênçãos de Deus.
as bênçãos de Deus, ela é um processo para a nossa vida. A gente não recebe ela de uma hora para outra. Ela acontece gradativamente. E é interessante a gente parar para refletir sobre isso. Há um tempo atrás eu estava pregando numa igreja em Rio Bonito e era justamente isso que eu estava falando. Às vezes a gente vai levar uma vida inteira, uma caminhada longa, às vezes 40 anos, como aconteceu com Caleb. Você lembra da história de Caleb? Ele levou 40 anos quando ele saiu com Josué para ver a terra prometida. 40 anos depois, já com 85 anos de idade, ele chegou e falou: Josué, eu quero receber a minha herança, aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. 40 anos depois, uma vida inteira para poder receber uma bênção que o Senhor tinha prometido. Quanto tempo vai levar para você receber uma bênção? Quanto tempo leva para que eu possa estar recebendo uma bênção? Às vezes, a gente recebe bênção todos os dias e a gente não valoriza as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Deus também, querido, é um Deus presente. Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus que está. E quando Ele está, Ele é um Deus presente. Jeová Shammah. Deus aqui é revelado como Jeová Shammah. Em Ezequiel 48:35 diz que um Deus que está sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. Eu não tenho dúvida disso. Deus está nos protegendo. Deus está no controle de toda a situação, mesmo que seja para que nós possamos parar para entender essas coisas. Será que Deus é Deus tão perverso? Não, filho, Deus não é perverso. Deus é um Deus mau? Não, Deus não é mau. Mas Deus tem uma coisa que Ele tem, é justiça, é senso de justiça, ou na verdade, Ele é a própria justiça. E quando Deus age com a sua justiça, o povo geme, o povo sofre, porque tem muitas pessoas brincando com o Senhor. Existem muitas pessoas achando que Deus não está acompanhando, Deus não está vendo o que está acontecendo. A gente precisa entender: mas Deus realmente nos amedronta? Não, Deus nos orienta, Deus nos mostra que Ele está no controle como sempre esteve. Às vezes nós procuramos demandar para um lado e a gente esquece de que Deus continua vendo, por ser onisciente, por ser onipresente. E isso que nos faz realmente, muitas das vezes, ter medo do pastor, ter medo do irmãozinho da igreja, mas não ter medo do Senhor. E deveria ser o contrário, e deveria ser diferente para nós. Realmente o Senhor está em todos os lugares e em todos os momentos, como Ele está aqui nessa noite, amém? Ele também está na sua casa, Ele está dentro do seu lar, Ele está aí com você, querida, com o seu filho, com a sua filha, Ele está aí com você, meu querido, com a sua esposa, com o seu esposo, está aí com você, com o seu neto, com sua neta, Ele está aí com a sua família, está aí com seus familiares que você ama, que você precisa cuidar, que você precisa realmente valorizá-los nesse momento, porque Deus é um Deus presente, Deus está no meio desse lugar. A palavra de Deus, o Salmo, o verso 4 e 5 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã. Deus está no meio da igreja, Deus está no meio do país, Deus está no meio do país, do nosso Brasil, Deus está no meio deste mundo, em calamidade, em sofrimento, em agonia. E a gente precisa entender de que Deus também, em meio a todas essas situações, Ele está lá com aqueles que estão trabalhando, que estão na frente da batalha, aqueles que estão lá guerreando por nós. Nós não somos profissionais de saúde, mas o Senhor enviou pessoas para que estivessem nesse momento agindo e cuidando daqueles que precisam. Estão lá os profissionais de segurança, que estão lá porque o Senhor preparou para eles para esse tempo. Vai chegar um tempo de que Deus vai precisar de nós, para que nós possamos estar na frente da batalha. Porque alguns, eu falei isso na live de quinta-feira lá na igreja, eu sempre falei, eu já falei isso aqui também, de que igreja ela não é um hospital, igreja é um quartel-general, mas ela tem o seu hospital,
que muitas das vezes existem pessoas que estão de cama, existem muitos enfermos que precisam ser cuidados nas enfermarias das igrejas, mas existem aqueles que estão no campo da batalha, aqueles que estão à frente guerreando, aqueles que estão lutando, e nesse momento é o tempo desses profissionais da saúde, é o tempo dos profissionais de segurança, é o tempo das autoridades conhecedoras de causas que estão acontecendo agora. Então Deus está no meio do seu povo, Deus está no começo, Deus está no fim. Jesus disse lá em Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Deus está presente, Deus também, sabe o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando. Jesus disse e respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E se Deus está trabalhando, queridos, podem ter certeza, vai chegar coisa boa, vai ter coisa boa. Se Deus está trabalhando, é porque Ele está preparando algo tremendo para o seu povo, para a sua igreja. E se tem algo que o Senhor não está mais trabalhando, mas já preparou, é o céu. Ele preparou para a sua igreja, Ele preparou para o seu povo, está tudo lá, preparado para aqueles que seguirem e forem fiéis até a morte. Deus trabalhando, porque desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu, com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4 fala sobre essa passagem. Se você está esperando em Deus, então, querido, descanse no Senhor, porque Ele está trabalhando para lhe dar uma grande vitória. Eu não tenho como entender diferente quando eu leio esse salmo. Se nós, conforme nós falamos aqui através do tema, tome salmo, né? 46 todos os dias. Se você está indo para o trabalho, está no carro, para, reflete. Né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você vai dormir, estuda, analisa, estuda, pensa nesse salmo, leia esse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você tem um momento de devocional na sua casa, reflita, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o tempo do Salmo 46 para a nossa vida. É o tempo do Salmo 46 trazer para cada um de nós essa confiança e essa segurança. Deus está presente, Deus está trabalhando, Deus está no controle, Ele está sentado, né, no seu trono, né, cujos moradores para Ele são como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para que neles habitam. O que faz voltar ao nada os príncipes se tornam juízes da terra, coisa vã. Isaías 40, versos 22 e 23. Deus está no governo, Deus está no controle de todas as coisas, e é isso que nós precisamos entender na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Senão, queridos, nós estamos perdendo literalmente o tempo precioso que muitas das vezes poderíamos estar fazendo outras coisas, até mesmo não estando na casa de Deus, mas se divertindo e tirando proveito daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Parece uma metralhadora, né? Brigando. É rápido. Está acabando aqui. Né? Deus é, Deus está, mas Deus também faz. O que Deus faz, pastor? Aí seria chover no molhado, né? Mas uma coisa que Deus faz e faz muito bem é cessar as guerras. Nós estamos vivendo um tempo de caos, nós estamos vivendo um tempo de insegurança, de incertezas. As guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas elas. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros de fogo, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele peleja por mim, Ele peleja por ti. Deixe, querido, Deus agir, deixe Deus fazer, deixe Deus cuidar da sua vida. Ele fará cessar as coisas no tempo dele. O tempo é de Deus, o Senhor está no controle. Se foi, como nós temos ouvido falar, o tempo que Deus preparou para que as pessoas se ajuntassem, estivessem mais próximas umas das outras,
Porque muitas das vezes a gente fala, rapaz, eu estou sem tempo, irmão, não tenho tempo, não tem como ler a Bíblia, não tem como ir à igreja, não tem como estar no culto de quinta, de quarta, de sexta, não tem como ir no lar do irmão, e tem um aniversário no final de semana, e tenho que ver o meu pai, tenho que ver minha mãe. Você não tinha tempo para nada. Agora você, pelo menos um tempo você tem para ficar com a sua família. Você tem um tempo para refletir, você tem um tempo para meditar, você tem um tempo para mudar a sua casa, o seu lar, as coisas. Pelo menos um tempo que eu estou tendo, trabalhando para caramba. A minha esposa está voltando para trabalhar. Tem alguém fazendo assim? Tem? Rapaz, hoje, eu não vou falar, nossa, ela não está vendo lá, pode falar. Meu irmão tem que trabalhar demais. Eu estou quase gritando socorro, menino. Socorro, minha esposa está me matando para trabalhar. Mas eu não posso falar não, porque ela também está trabalhando para caramba. Né? Eu fico imaginando, Marco, você, naquele quintal grande lá, né? Marco, faz isso, Marco, faz aquilo, aquilo lá, aquilo. Eu sei que é, porque lá em casa é assim também. Lá em casa é assim. E tem muitos homens assim, né? Agindo dessa forma, desesperado. O pastor Danilo está tranquilo. Toma conta só do JP, né? Só toma conta do João Pedro. É João, né? João Pedro, né? Fala certo, né? Então, mas na verdade era Daniel Fernando, né? E está tranquilo. Mas na maioria das casas está acontecendo isso. Que bom! Não é poder você ouvir aquela doce voz da sua esposa falando para você, amor, vai trabalhar, ajuda ali, ela faz com tanto carinho, né? Ela pede com tanto amor, né? Com tanto zelo, eu creio nisso. Só que não. Acontece assim. É o tempo de estarmos juntos. Às vezes, sabe o que acontecia? Eu vou falar por mim. Minha esposa ia para o trabalho, eu ia para o trabalho. Ela chegava, às vezes eu estava ainda no trabalho, porque tinha que ir para a igreja. Chegava, ela estava dormindo, não falava com ela. Aí no outro dia, 5 horas da manhã, trazia ela para o ponto, tchau amor, era um beijo, pronto, acabou, a mesma coisa. A semana toda. Hoje pelo menos discutir dá. A gente interagir, dá para mudar a história. A gente está brincando, mas é fato. Porque é interessante a gente entender isso, querido, nesse tempo. Alguma coisa Deus está tratando com a gente. Eu vejo algumas pessoas, eu nunca vi tanta live, né? Hoje tem tanta live e a gente viaja e tantos fundos acontecendo. Deus está ensinando alguma coisa para a gente ali. Não é possível, querido, ser assim, algo assim por ser só. Não é. Então Deus está fazendo algumas coisas diferentes. Para quê? Para que a gente reflita, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente realmente seja forjado, seja moldado em alguma coisa. A gente precisa tirar ensinamentos dentro dessas situações. Não é possível a gente não conseguir entender que tem algo especial, sobrenatural, que Deus está querendo fazer com a nação. Deus está querendo fazer com a cidade, Deus está querendo fazer com o país, eu não sei. Mas que tem algo, tem. Tem coisas boas, conforme nós falamos, e como o hino diz, tem coisa boa chegando. Algumas vidas vão ser ceifadas? Sim. Algumas vidas vão se perder? Sim. Não é isso que nós queríamos? É isso que nós queríamos? Não. Mas todo dia nasce gente, morre gente, não apenas do Covid, mas também de outras enfermidades. E isso amedronta, traz insegurança. Porque se todo mundo aqui está aqui, ou que está assistindo essa live, fala assim, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Jesus, eu quero ter certeza a cada dia da salvação, mas ninguém quer morrer agora. A gente quer ir mais um pouquinho, quer andar mais um pouquinho. Fico feliz da vida saber que tem alguns irmãos aqui com uma idade avançada e de que a gente está conseguindo ter o privilégio de acompanhar esses irmãos em vida ainda. Então o Senhor tem nos dado essas oportunidades. Deus faz cessar as guerras, Deus faz grandes coisas e Deus faz coisas novas. E a gente vai fechar por aqui. Coisas novas que Deus faz. Eis que faria uma coisa nova agora. Sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 19. Uma certa vez eu falei aqui nessa igreja a respeito desse texto,
E é interessante quando o profeta Eliseu foi chamado e Elias tinha sido arrebatado e ele tinha sido lançado, e os homens de Eliseu começaram a procurar Elias em determinado lugar e ninguém achava Elias, e encontraram uma terra muito boa, mas só que tem que ir lá, a água era amarga, a água ela era uma água que não tinha qualidade. E ele falou assim: faz o seguinte, arruma um pote novo, um pote limpo, enche de sal e vai lá na fonte e coloque e despeje. E assim fizeram, e as águas se tornaram puras e as águas se tornaram limpas. E é isso que nós, nesse tempo, como igreja, precisamos estar fazendo. Precisamos ser boca de Deus, precisamos ser homens e mulheres de Deus, ao invés de questionarmos, ao invés de murmurarmos, porque a gente tira tempo para tudo isso, mas a gente precisa tirar tempo realmente para estar orando, a gente precisa tirar tempo para estar realmente buscando, sendo da vontade de Deus nesse momento, porque o Senhor irá fazer coisas grandes e novas na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, e que nós possamos entender de que Deus sim, Deus é, Deus está, e Deus também faz, e Deus sempre continuará presente, Deus estará sempre fazendo, e Deus sempre estará no controle de todas as coisas, amém? Que você possa entender isso na sua vida. Tome mesmo, com vontade, com disposição, o Salmo 46 todos os dias, e que o Espírito Santo de Deus, ele fale melhor no seu coração, todos os dias, todos os instantes da sua vida. Eu agradeço a Deus, pastor Danilo, a oportunidade, eu agradeço a Deus por poder rever aqui os meus amigos, os meus irmãos, pessoas tão especiais para mim, que sempre marcaram, sempre vão marcar a minha vida ao longo dessa caminhada. E o Espírito Santo de Deus continue abençoando essa igreja, abençoando esse ministério, e que você como igreja possa entender isso na sua caminhada, ser como a igreja de Tessalônica. Outras igrejas, como a igreja de Corinto, a igreja de Roma, elas estavam sendo direcionadas por locais. A igreja de Corinto que fica em determinado lugar, a igreja de Roma que fica em determinado lugar. Mas quando se fala da igreja de Tessalônica, queridos, isso me impactou muito quando eu entendi esse texto. A igreja de Tessalônica, que essa igreja de Varginha possa ser como a igreja de Tessalônica, uma igreja que está no Senhor, e você possa estar no Senhor, Igreja Batista em Varginha. Olha a contradição, Caio, que você possa ser essa igreja do Senhor, estar no Senhor. Leia lá o primeiro texto do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, a igreja que está no Senhor. Sejamos essa igreja, queridos, e entendamos que Deus sempre está, sempre esteve e sempre estará no controle. Deus abençoe. Deus está no controle de tudo. Nós vamos orar agora. Nós temos, dentre outras coisas que a igreja, ferramentas para a gente estar ligado. Nós temos orado às 8 da manhã, ao meio-dia e às 20 horas. Hoje passou um pouquinho porque nós estamos também em culto. E é bom que nós iremos orar juntos agora pela economia do nosso país. Às vezes culpamos A ou B, mas como foi falado aqui, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua dispensa. Deus está no controle do seu emprego. O que você tem que fazer é orar e descansar nele, porque no momento certo as coisas irão acontecer. Confie em Deus. Busque a Ele. Feche seus olhos neste momento. Deus, em nome de Jesus, estamos reunidos, ó Pai, como igreja, no propósito, Pai, de estar orando pela economia do nosso país. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo.
Às vezes, nós não colocamos a nossa fé em prática, Senhor Deus. Perdão pelos nossos pecados. Porque somos humanos, Deus. Falhamos sim. Olhamos só para o natural. Não olhamos para o sobrenatural. Porque o sobrenatural está contigo, Senhor Deus. E confiamos em Ti, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, estejam aquelas pessoas que estão desesperadas. Aquelas pessoas que dependem para trabalhar, para trazer sustento para casa. Ó Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos. E queremos, ó Pai, e sabemos que o amanhã pertence a Ti. Que nós possamos entender isso, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa ir com a provisão, com a providência, Senhor Deus, para essas casas, para as nossas casas, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos governantes, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que têm direcionado, ó Pai, que a população para fazer, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esteja com a sua mão de poder sobre, ó Pai, este mundo, sobre o Brasil, Senhor Deus, sobre o Rio de Janeiro. Ó Deus, tantas pessoas têm, ó Pai, deixado a fé de lado, mas também tantas pessoas têm se chegado mais a Ti, Senhor Deus. Entendemos que esse tempo, ó Pai, é um tempo de nós estarmos Te buscando verdadeiramente, procurando estar mais perto de Ti, Senhor Deus. E quando nós chegamos mais perto de Ti, Te buscamos, Senhor Deus, sabemos que o amanhã pertence a Ti, porque confiamos em Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e eu confio em Ti, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós iremos agora cantar, Senhor Deus, adorar o Teu santo nome, Senhor Deus, louvar o Teu santo nome, dizer maravilhosa graça. Ó Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, e por isso nós Te louvamos, por isso nós Te exaltamos, por isso nós Te glorificamos, Senhor Deus. Ó Pai, nos deu uma semana, Senhor Deus, de paz. Parece, Senhor Deus, que é hipocrisia falar isso. Uma semana de paz no meio de tudo que nós estamos vivendo. Mas, como já foi falado, nós confiamos em Ti, Senhor. E a paz, ela vem de Ti, Senhor Deus. Paz não vem de homem nenhum. Quando nós entendemos isso, Pai, nós descansamos em Ti. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que está em casa, Senhor Deus, Te buscando, adorando, procurando ter uma intimidade maior contigo, Senhor Deus. E tenha misericórdia, Senhor Deus, daquelas pessoas que têm se afastado de Ti, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que elas possam voltar enquanto ainda é tempo, Senhor Deus. Ó Pai, é um momento para a igreja, Senhor Deus, cada um na sua casa, Senhor Deus, procurar se fortalecer na fé, Senhor Deus, para quando passar esse momento, juntos nós seremos uma igreja mais forte em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Iremos louvar agora o Teu nome. Te louvo e Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha. Nós vamos encerrar assim, meu irmão. Nós vamos encerrar exaltando o nome de Deus, dizendo que Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje vivo sou. Vamos louvar o nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor! Eu te louvo neste momento. Eu te agradeço, Teu santo nome. Aleluia! Maravilhosa graça, Teu amor que não falha.
Deus abençoe a todos. Você que não está